Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com Cristiane Loureiro, vereadora pré-candidata à reeleição pelo Podemos. Vereadora, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando sobre o mandato, e as experiências agora nesse meu primeiro mandato, Lembrando que essa entrevista foi gravada no dia 27 de maio e vai ser exibida posteriormente. Vereadora, eu tenho perguntado para todos os vereadores convidados que vêm aqui, por que a senhora merece ganhar mais um mandato? Como é que a senhora vai chegar no eleitor para que ele repita o voto e amplie a sua votação? Quando me perguntam como é que está a tua preparação para a campanha, eu sempre digo que a minha campanha é o meu trabalho, Então, nesses anos que eu estive vereadora, é o retorno das pessoas, as leis que foram aprovadas mediante também as sugestões da comunidade e todo o trabalho feito em prol da nossa cidade. Então, o meu objetivo é continuar dentro do trabalho que eu tenho feito, ainda mais como primeiro mandato, agora que a gente pegou o jeito, vamos dizer assim, e o trabalho, por exemplo, que eu desenvolvo na Procuradoria da Mulher é um trabalho que tem dado bons frutos. Eu tenho vários projetos para essa área, estar expandindo, fora os projetos de lei que eu sei que não poderiam ser feitos agora, mas que futuramente poderão amadurecer. Como é que é o seu perfil de atuação como vereadora? É uma vereadora de bairro, de comunidade, de um determinado segmento, de algumas bandeiras? Então, eu sou uma vereadora que eu atendo todos os bairros, eu me considero uma pessoa acessível. Hoje, o morador encaminha um pedido, até pelo WhatsApp, você pode vir aqui no meu bairro, eu vou independente, que eu sempre falo, o vereador para mim é da cidade, não especificamente de um bairro. Então, eu vou aonde a comunidade me chama, eu vou também onde eu estou passando, vendo as demandas, e eu fiz muitas visitas, então eu posso dizer com convicção que eu sou uma vereadora que não fiquei no gabinete, uma vereadora que acessou os bairros e que conversou muito com a comunidade, sempre com um olhar acolhedor, humanizado. Qual é a marca desse seu primeiro mandato? O que a senhora acha que lhe dá uma visibilidade importante para conversar com a eleitora? Então, eu sou muito assim conhecida pelas causas que eu atuo, uma delas é em prol das pessoas idosas. Então, eu fico muito feliz que as pessoas, quando pensam em algum projeto de lei ou alguma demanda voltada para as pessoas idosas, já assimila ao meu mandato, que eu sou uma vereadora que luto pela terceira idade, até principalmente pelo trabalho que eu desenvolvi como gestora da Profamília e que agora já está rendendo frutos que eu queria na época que eu era candidata. Na primeira vez, Alexandre, por exemplo, agora nós estamos está sendo construído um diagnóstico da população idosa de Blumenau. Esse diagnóstico foi algo que eu plantei lá atrás, quando eu era candidata. Agora ele está caminhando e depois, quando a gente tiver o resultado disso, que é para o ano que vem, a gente já vai ter um parâmetro das políticas públicas necessárias para o nosso município de acordo com esse diagnóstico, é como se fosse um censo. Então isso para mim é importante, algo que eu já queria ter construído e a pandemia acabou atrasando isso, Essa é uma demanda. Outra causa também, claro, é a defesa e os direitos das mulheres, que eu, como procuradora, estou firme nessa luta. A gente tem atendido muitas mulheres vítimas de violência doméstica com um olhar acolhedor, com um olhar sensibilizado e fazendo os encaminhamentos através da rede de proteção à mulher. E claro, outra causa também que eu consegui, graças ao meu trabalho também, ter o reconhecimento da população, a causa animal, que inclusive a gente atua com várias leis, vários projetos, e é a campanha que a gente teve aí forte das cartelas de medicamentos vazias. Vamos lá, a senhora lembrou a sua experiência no Executivo, a senhora chefe da presidente da Profamília, chegou a pegar a Secretaria da Família também com a senhora coordenando. E agora a sua experiência no Legislativo, onde é que a senhora se sentiu mais à vontade? O que a senhora gostou mais? Qual é o seu sentimento, Executivo ou Legislativo?
Eu vou te falar que eu gostei dos dois, Alexandre, porque assim, ó, quando a gente está servindo a nossa comunidade, a gente pode estar atuando num ou no outro. São visões bem diferentes, mas para mim foi fundamental, eu considero muito importante eu ter tido a visão primeiro no executivo e depois do legislativo, até para entender o processo, né? De como funciona, quais são as demandas e conhecer melhor ainda a nossa comunidade. E como legislativo, a gente fica nessas solicitações, né, que a população nos encaminha e, claro, não no mesmo tempo que a gente gostaria, porque a gente depende do executivo também, né? Então, são duas visões diferentes, mas eu gostei das duas. Vou falar um pouquinho sobre política. Quando o prefeito Mário Hildebrand sinalizou que deixaria o Podemos e depois confirmando a filiação ao PL, já se imaginava uma desidratação do Podemos enquanto partido, foi o principal partido da eleição passada, que é natural, as conversas, circunstâncias políticas levam a isso. Se imaginava o Podemos ali no arco de alianças do PL, mas uma situação nova, com a deputada Paulinha assumindo a presidência e uma nova movimentação, uma nova roupagem, é que deu uma mexida bastante no Podemos, que me desagradou alguns setores do governo, que, né, desidratou o partido, mas a senhora marcou, né, posição e permaneceu numa decisão arrojada. Eu imagino que a senhora teve vários outros convites. Quais são os elementos que lhe fizeram permanecer no Podemos e não seguir o grupo majoritário que acabou se pulverizando em outros partidos? Primeiro, eu tenho que ter a minha autenticidade, né? O que eu quero, o que eu sou, e independente da situação onde os partidos estavam ainda se movimentando, eu também tinha a minha autonomia de escolha, porque ainda estava tudo muito indefinido. Até para quem estava no Podemos, me perguntava, Cris, para onde a gente vai? Tudo, e não estava definido esse cenário. Só que aí o que eu pensei também? Agora é a vez de eu pensar também em mim, né? Na minha pré-candidatura e na minha visão, né, de conhecimento que eu tenho político. E o Podemos sempre me deu essa opção de, primeiro, legislar de uma forma que eu tenha autonomia, que eu tenha voz. Eu me dou muito bem com a Renata Abreu, né, que é a nossa deputada presidente nacional do Podemos, e eu tinha todo esse suporte também da nacional do partido. Ó, Cris, se nós não conseguimos, através dessa mudança que será feita agora a nível estadual, você está livre para caminhar como você deseja, que a gente quer que você lute, né, pelos teus ideais. Então, eu tinha todo esse apoio, né, do partido, e quando a Paulinha veio conversar comigo com relação ao que ela pretendia com o Podemos, com o novo presidente, o Fábio, eu pensei assim, vou dar uma oportunidade, e eles me colocaram, se tu der esse voto para nós de confiança, a gente vai trazer uma equipe, uma nominata que vai construir junto, e todos os que estão nessa nominata agora, eu sou muito grata, né, porque além de nós formarmos um time forte, são todos candidatos, pré-candidatos que se colocaram à disposição de estar contribuindo também, mesmo sabendo na condição que eu tenho uma possível reeleição, né? Então, eles vêm para somar e eu falei para eles que eu vou estar junto, que eu sempre coloco. Nós somos um time, tu pode fazer uma votação expressiva, mas para você chegar, você precisa do coeficiente, então necessita de todos, né? Então, ali a gente precisa dar o nosso melhor e quem sabe puxar 2, 3, né? Esse é o nosso objetivo final. A senhora sentiu falta de um agrado do governo, de um aceno do grupo ligado ao prefeito Mário? Olha, vem, fica aqui, porque, depois é outra pergunta, o Podemos hoje ainda não tem claro para onde, para que lado ele vai. A senhora sentiu uma falta de uma conversa? Ô, Cris, vem cá, vamos resolver isso aqui? Eu acredito que faltou um momento assim de comunicação, até porque tinha muitas indefinições, né? O prefeito tinha mudado de partido, então eu sei também que ele estava dentro de um partido que estava se formando, e a própria liderança daqui, que agora é o deputado Egídio como presidente, então tudo isso eram indefinições. E quando veio o pedido do PL, por exemplo, através da deputada Daniela Reinert, eu agradeci.
assim como dos outros partidos também, o PSD. E a Daniela, a deputada, eu comentei com ela que, na verdade, essa conversa, ela não pode ficar em cima da hora, sabe? Eu gosto de que a conversa tenha definições e que não seja assim em cima da hora. Talvez eu acho que é isso que faltou. Foi tudo muito na pressão, né, nas definições, em cima do laço, e eu já prefiro manter tudo com ponderações e que eu tenha segurança e garantia. A senhora está confiante na competitividade da nominata do Podemos? Como a senhora falou, a senhora em tese, né, como tem mandato, em tese tem uma visibilidade maior e uma perspectiva melhor de obter sucesso, mas como a senhora disse, mas precisa, no mínimo, garantir os 80% né, ou então garantir os 12 mil votos ali, que não é pouca coisa para um partido político. A senhora está confiante da nominata que o Podemos está apresentando? Estou confiante. Tem pessoas novas, tem pessoas que já foram, né, vereadores, e toda essa junção, ela acredito que vai surpreender, né, até porque dos que a gente já acompanhou ou soube de que se lançaram, foi muito positivo, né, com a comunidade, com muita gente que nunca estava dentro do cenário político, então com certeza vai ser uma surpresa, mas eu creio que é uma surpresa boa. São pessoas bem relacionadas, são empresários, enfim, né, que vão também fazer a diferença junto no grupo. Para onde o Podemos vai nessa eleição? A gente percebeu nessa semana uma movimentação grande de partidos sinalizando apoio a candidatura do deputado Egídio Ferrari pelo PL, a União já tinha feito isso, o Republicanos, o PP, o PRD já tinha também sinalizado. A gente percebe o Novo, né, bem enraizado com o PSD, e a gente tem essa dúvida da vice-prefeita Maria Regina, isso dentro do campo, né, de centro, de direita, mas a gente não percebe onde é que o Podemos vai, né? Para onde vai? Como é que a senhora, com a sua experiência, ou qual é a sua vontade de que o Podemos vá em termos de aliança ou mesmo em termos de uma candidatura solo? Então, todas essas conversas estão acontecendo. Hoje nós temos um nome, né, Ricardo Alba, que se colocou à disposição, inclusive quando ele veio para o partido, ele foi bem claro que poderia estar contribuindo tanto como pré-candidato a prefeito, como também ajudando na nominata, né? Ele não pensou, não teve a hipótese, no caso, de vir também como vereador, porque dali para diante são projetos, né? Sim. Então, todos estão sendo analisados e eu vejo que o cenário ainda não, embora já tenha alguns partidos que já se definiram, eu acho que essa definição ainda precisa ser construída de acordo com as propostas que o Podemos vem recebendo. A candidatura do ex-deputado Ricardo Alba é para valer? É bom ir numa chapa solo, nessa conjuntura atual que a gente percebe aí as movimentações? Então, até como o próprio Ricardo Alba comentou, todas as eleições que ele passou, ele teve votações expressivas, né? E claro que todas marcadas por mandatos que as pessoas cobravam, né, um mandato completo, mas de todas, digamos assim, que a gente precisa e espera, né, de um parlamentar, ele cumpriu o seu papel. Então, acredito que ele não só virá, como ele está com disposição para isso, né, de vir forte com o nome dele e tentar agregar aí com a nossa cidade. A senhora entende que essa vai ser ainda uma eleição marcada pela discussão Bolsonaro, Lula? Eu sempre digo que não há polarização em Santa Catarina porque o campo da direita é predominantemente muito maior, né, do que qualquer outro campo. Mas a senhora acredita que essa discussão vai valer? E aí eu faço a pergunta porque eu tenho sempre feito a relação. Dos candidatos que estão postos, os pré-candidatos, o deputado Alba, sem dúvida, é o mais bolsonarista. Mas o Podemos não tem essa visão, essa pecha de ser um partido bolsonarista, pelo contrário, né? A senhora acha que isso vai impactar e o Podemos como é que fica nesse meio?
O Podemos, ele é um partido que ele constrói, né, junto com os partidos, o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso estado, o melhor para o nosso Brasil. Mesmo sendo de centro, ele tem as características de que a gente tem as nossas políticas construídas de uma forma muito valorizada pelo partido, né? Tudo que a gente coloca como sugestões de projetos, às vezes até replicam a nível nacional, né, o que a gente está fazendo aqui na nossa cidade. E eu penso até que a eleição municipal ela ainda não tem esse perfil, porque se a gente até for olhar o histórico das eleições passadas, as pessoas votaram em quem elas confiam, né, em quem elas acreditam que possa fazer o melhor para a cidade, e não o partido A, o partido B, sabe? Ele é mais um perfil local, né, de que a pessoa conhece, é diferente de uma eleição estadual. Para finalizar, como é que está, a senhora foi secretária do prefeito Mário há muito tempo, como é que está a sua relação com ele, como é que está a proximidade, deu uma estremecida por causa dessas movimentações políticas, como é que está tudo certo? Então, eu não tenho, só sou grata, né, por tudo que o prefeito Mário me proporcionou, mas eu não tenho desavenças, embora, claro, como te falei, a questão do diálogo poderia ter sido melhor e até também se fazer mais presente, porque às vezes eu acho que também a própria gestão de conversar mais com mulheres, né? Talvez também eu senti falta disso, de a gente também ter esse conhecimento e de falar de igual para igual, né? E de participar mais. Então, eu não tenho o que me queixar com relação a isso, de não estar dentro, não estar sendo atendida, mas quanto a essa visão de entendimento, de estar mais participando com a gestão, eu senti falta, sim, sabe, de ser mais escutada, de entender mais o processo, e não porque eu estou no meu primeiro mandato, sabe, chega para mim, e até com relação a um projeto de lei que vai ter uma votação, essa votação é difícil, então me explica, né, qual que é o ponto de vista da gestão, por que a gente precisa, por que é bom para a nossa cidade, visto o histórico que tem daquele processo. E quando isso é explicado para mim, pronto, é isso que eu queria. Eu não quero votar por votar. Eu quero saber que eu estou votando vai ser bom para a comunidade e ainda assim, se não tiver algo que vai agradar a todos, que eu possa ter a resposta e a poder explicar para o meu eleitor, que depois, mesmo que ele não votou em mim, todos, né, nós acabamos sendo vereadores de todos, a gente possa falar sem receio. Só pegando esse gancho, eu já tinha falado no encerramento, mas eu acho que a senhora trouxe um assunto bastante interessante. Essa questão de gênero é importante porque a gente sempre... A política é um espaço muito machista, a gente vê poucos exemplos. Nessa Câmara a gente viu alguns avanços, mas a gente vê poucos exemplos dessas inserções. E a gente percebe em algumas situações que realmente os homens acabam monopolizando, né? Só vendo uma solenidade, tudo que a gente percebe isso. Isso ainda é muito forte e vale na relação não só com o executivo, a senhora estava citando uma situação, mas com o próprio legislativo, né? Todos os seus colegas ali, vereadores. Isso ainda é muito forte? Eu acredito que né? Porque ainda precisa saber conversar com as mulheres, fazer com que a gente se sinta parte desse processo. Isso eu senti, né? E venho sentindo, mesmo que quando a gente tem alguma solicitação, chega alguma coisa que a gente precisa esclarecer, converse com o grupo, às vezes tem essa dificuldade, sabe, de abrir para a gente, né, o assunto, ou ainda a gente fazer parte daquela conversa, expor a nossa opinião. Então, eu vejo que ainda é algo que precisa ser trabalhado. O papel da mulher num todo. Eu não sei se eles acham que a gente não vai compreender, né, ou acham que talvez a gente não esteja ainda madura como primeiro mandato, mas não é por aí o caminho. Vereadora Cristiane Loureiro, pré-candidata à reeleição pelo Podemos, obrigado pela entrevista. Boa sorte na tua empreitada. Muito obrigada. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui e continuo acompanhando o meu trabalho. Sempre deixo as redes sociais aí para toda a comunidade, @Cristiane Loureiro,
que eu acho que é importantíssimo a população acompanhar. Só assim a gente vai saber quem está votando. Mais uma vez, obrigado. E lembrando, essa é a sequência que nós estamos fazendo, ouvindo todos os vereadores pré-candidatos à reeleição de todos os partidos, para que você, eleitor, tenha o melhor conhecimento daqueles que estão colocando seu nome para esse pleito. Um grande abraço, até a próxima.